Olá, pessoal. Estamos aqui para olhar um pouco o edital da PPSA. É uma empresa estatal que existe desde 2013, como você pode inclusive conferir no edital no começo da introdução. Foi criada em 2013, agosto, que era uma estatal destinada à administração dos recursos associados ao pré-sal. É uma empresa que até hoje não teve nenhum concurso, então todos os seus funcionários são comissionados, não há nenhum concursado, então se estava na expectativa de concurso já há bastante tempo, desde a fundação. E finalmente, agora em 2017, apareceu o edital. Nós não temos um histórico de provas passadas, será a primeira prova, mas ela já informa aqui o edital que será organizado pela FUNRIO, que tem organizado algumas vezes provas de concurso do Instituto Federal do Norte e alguns concursos de prefeitura. Não é uma banca examinadora grande nem tradicional como outras que já foram usadas, por exemplo, o SESGAN Rio para Petrobras ou para a ANP. De qualquer forma, você tem aqui as disposições, ó, regulamento do concurso, etc., condições de trabalho para os aprovados. Vocês vão ver, o nosso interesse aqui é falar um pouco dos cargos e do conteúdo. Então, você tem aqui as taxas de inscrição, né, dos níveis diferentes. Nós temos um concurso que tem cargos sênior e pleno, ou seja, você precisa ter, em alguns dos cargos você precisa ter algum tipo de especialização ou de experiência comprovada na área ou um mestrado. E as provas serão provas de alternativa, como de costume da maioria dos concursos. E vamos olhar aqui rapidamente. Os critérios de desempate são os usuários de concurso, né, a questão das notas, o tempo de recurso e assim por diante. Veja aqui os cargos, né? São vários cargos com algumas vagas de plena concorrência, algumas vagas reservadas também. Mas vamos aqui, são vários cargos que nos interessam, os cargos associados à engenharia e ciências exatas, né? E são vários cargos. Veja que assistente de planejamento pleno, você tem dois tipos de cargos diferentes, com atribuições um pouquinho diferentes. São para pessoas formadas em ciência econômica, administração ou engenharia de produção. E olhando aqui o conteúdo, vocês vão ver que é muito mais focado para engenheiro de produção, na verdade. Depois você tem uma outra aqui também, assistente de gerenciamento de projetos. E aqui ele indica também formado em engenharia de produção, ciências econômicas, administração ou contabilidade, ou ciência contábil. E esse último aqui, ó, dos dois cargos do gerenciamento de projetos, você tem graduação concluída em curso na área tecnológica. Então poderia ser mais amplo, inclusive. Preferencialmente tecnologia da informação. Outro aqui seria assistente de tecnologia da informação 2, para quem é formado em ciência da computação, engenharia da computação ou sistemas de informação, que nós oferecemos alguns cursos com esse tema também. Depois, esse assistente de contabilidade, finanças e licitações de contratos, já está um pouco fora do que nós costumamos fazer no Tesla, mas veja, inclusive esse contabilidade financeira para quem tem a graduação em ciências econômicas ou contabilidade só. Esse assistente de licitações de contratos 2 até pode ser para quem tem qualquer formação em ciências exatas, mas aí está um pouco fora do nosso conteúdo. Depois temos aqui o assistente de desenvolvimento e produção, e aí a graduação concluída em engenharia especificamente. São três cargos parecidos, com atribuições um pouco diferentes, como você vê aí, o gerenciamento e monitoramento das operações, operação de sistemas submarinos de produção e processo de individualização da produção. As atribuições são um pouco diferentes, mas os conteúdos no edital são bastante parecidos. Todos eles aí exigem alguma especialização feita e fluência em língua inglesa, que vai ser avaliado como parte da prova. Todos os cargos têm uma prova de português, outra de inglês e uma de raciocínio lógico. Somando as pontuações, você pode conferir no edital, português, inglês e raciocínio lógico são metade do peso da prova e a outra metade são os conhecimentos específicos. Então, não descuidar dessa questão, que geralmente são desprezadas por boa parte dos concursos, das pessoas que estudam para concurso. Depois nós temos aqui alguns cargos também, nós estamos oferecendo algum conteúdo, que são para as pessoas formadas em geologia, assistente de exploração sênior, assistente de exploração pleno, assistente de reservatórios plenos, pessoas formadas com graduação em geologia e que precisam ter algum estudo, algum conhecimento na área de petróleo, modelos de poços, de reservatórios e os assuntos relacionados à indústria de petróleo e gás natural. E esses cargos aqui têm umas atribuições de salário e de carga horária, são aí todos de 40 horas, os salários variam de 5 mil para contabilidade e finanças até
R$ 25.000 para assistente de exploração sênior, né? E a experiência exigida também varia, veja lá, de 8 a 10 anos, de 8 a 15 anos, acima de 15 anos, então são todos para pessoas que já têm alguma especialização, algum mestrado e possivelmente alguma experiência na área. Uma especialização conta como tempo de experiência. As atribuições aqui, né, de cargo, focando um pouco no conteúdo desses cargos. Veja aqui as questões, as pontuações das questões. Para a maior parte dos cargos, você tem uma prova objetiva e uma discursiva de conhecimentos específicos, que são, né, então acaba pesando bastante. Você tem outra prova objetiva também, como eu falei, de português, inglês e raciocínio lógico. Na maioria dos cargos também, veja que português está em todos os cargos. Então aqui os conteúdos de português são normais, a interpretação de texto, morfologia, e um pouquinho de gramática, raciocínio lógico, usar a álgebra booleana, até geometria básica, estruturação lógica de raciocínio formal e lógica de argumentação, diagramas lógicos, como aqueles diagramas de Venn. Depois o assunto de língua inglesa, passado, presente, futuro, voz passiva, interpretação de texto e uso da linguagem, né, o uso de algumas expressões específicas. Nos cargos que nós estamos vendo, veja, quase todos eles você vai ter um conhecimento básico da regulação da indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis, um conhecimento que está para praticamente todos os cargos. E em alguns conhecimentos específicos varia. Nesse cargo, por exemplo, de planejamento corporativo, você tem uma carga pesada de planejamento estratégico associado ao gás natural, estruturação de empresas e de investimentos e gestão de riscos. Alguns cargos são relacionados, por exemplo, a IP2, que é do mesmo núcleo, né? Também relaciona um pouquinho de conhecimento de programação, junto com o funcionamento da exploração de petróleo, né? O gás e a água em campos marítimos. Depois aqui, gerência executiva de contratos, aí você tem alguma coisa em tecnologia da informação, você tem aqui o MS Project, programação em BASIC, junto com matemática financeira, e questões de microeconomia específicas da indústria de petróleo. Você tem aqui modelo de partilha da produção, gestão de projetos, análise de risco, gestão de orçamentos. Para o pessoal de desenvolvimento de sistemas de gestão, você tem basicamente questões amplas sobre engenharia de software, desenvolvimento de software, metodologia Scrum para acompanhamento de projetos de TI e, mais uma vez, análise de risco e cronograma físico-financeiro, que também fazem parte de todos esses cargos de gestão. Esse daqui é um pouco mais específico, administração em rede de servidores, que envolve conhecimento de linguagem de banco de dados, de algumas linguagens superficialmente, como ele mesmo fala, cobertura superficial das linguagens para desenvolvimento web, PHP, JavaScript, MySQL, e conhecimento do funcionamento de redes de computadores. Nossa experiência é muito forte, sempre cair em concursos, essa questão de modelagem do software, de estrutura de requisitos, e o ML. Depois, isso aqui nós não estamos cobrindo, mas seria um cargo mais relacionado à formação em economia, em ciências econômicas. E aqui no operação de sistemas submarinos, aqui você tem um forte conhecimento da indústria do petróleo, tecnicamente falando, além do conhecimento de gestão de projetos e de análise de risco. Você tem os equipamentos associados ao petróleo, a árvore de Natal, válvulas, dutos, risers e todos os equipamentos associados à indústria do petróleo. Os sistemas de separação são muito importantes para a indústria do petróleo. E em outros cargos aqui, você tem a operação de petróleo, tecnologias de exploração modernas. No cargo de interpretação de dados geofísicos, você tem geologia pura, classificação de rochas, tipos de rochas presentes em sítios com petróleo, sistemas petrolíferos e a análise que se faz para a detecção e qualidade de reservatórios de petróleo. E na operação geológica de poços também um pouco desse conhecimento geológico puro é necessário, quanto à comparação de tipos de rocha e se estabelecer, você vai ver, você pode olhar no edital que faz parte da atribuição desse cargo, relatórios
sobre as condições geológicas. Então, outro cargo técnico aqui, modelagem e gerenciamento de reservatório. Então, você vai ter, mais uma vez, um pouco de geologia e também de simulação numérica e intimidade com software de simulação dessa área de mecânica dos fluidos e de geologia. Então, como você pode acompanhar aí, são esses cargos que tem abertos para engenharia e geologia. As inscrições começaram dia 11 e vão até o dia 6 de agosto. Inscrições normais, né? E divulgar as provas objetivas serão dia 26 de agosto e a prova objetiva 27 de agosto. Então, vocês podem ainda dar bastante tempo para se inscrever e pensar. Deve ser um concurso bastante concorrido, porque os salários são altos e muitas pessoas estão esperando esse concurso já desde 2013. As pessoas, inclusive, que trabalham já com petróleo. Então, vocês podem ir estudando. E o tempo até a prova não é muito longo, né? O edital que saiu e a prova em pouquíssimo tempo. Então, é uma questão para quem está na área mesmo, já estudando a indústria do petróleo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.